O Beckler, vamos falar de Vitor Roque? A, Uhum. a situação é a seguinte. Estão falando lá em Portugal de uma saída quase confirmada do Evanilson para o futebol inglês. Tá indo para o Uhum. Bournemouth. E a manchete do jogo agora, o jogo.pt, tá lá. Evanilson perto de jogar na Premier League, mas tá muito perto mesmo. E o Arthur Quesada passou pra gente uma informação aqui nos bastidores, falando, ó, o Evanilson tá indo embora e já estão falando do Vitor Roque no Porto. Cara, eu acho que seria uma boa pro Vitor Roque, porque eu quero ver ele jogando. E eu acho que seria Uhum. uma boa, cara. Será que tem chance disso acontecer, Beckler? Porque aí ele não vai ficar mesmo, né? Acho que cada dia que passa, isso fica mais evidente. Não, aqui ele não fica, a não ser que não apareça ninguém, né? Que não apareça alguém querendo comprar e agora também pegar por empréstimo, porque era algo que o Vitor Roque não queria, bom, que as pessoas que cuidam da carreira do Vitor Roque não queriam a princípio, que agora já estão abertos até isso, porque já perceberam que aqui ele não vai jogar. O que eu sei do Vitor Roque era isso. Ele primeiro queria recusar todas as propostas e ficar no Barcelona. Recusou uma proposta da Arábia Saudita, por exemplo, para ganhar 4 vezes o que ganha aqui. Que já é um bom salário, iria ganhar 4 vezes mais na Arábia Saudita. Então ele não queria um projeto esportivo ruim, não queria sair. Depois, quando ele viu que estava difícil, eles se abriram a uma boa saída de venda com um bom projeto esportivo. Então chegou a aparecer Turquia, futebol italiano e tal, que não eram dos principais times, e isso não foi muito para frente porque não era interesse. No início da semana apareceu o Everton interessado também na Inglaterra. E aí já piscou uma luz um pouco mais verde. Premier League, clube importante. A questão é jogar. O Everton tem o Calvert-Lewin, um atacante bom inglês, mas que se machuca muito, 27 anos já, e que até é jogador que quando o Richarlison jogava lá no Everton, o Richarlison não era 9, porque o Calvert-Lewin era o 9 do time e tal. O jogador chegou até a seleção, mas que nos últimos anos tem se machucado muito. Então a questão é, se esse cara tiver recuperado, o Vitor Roque chega de novo atrás de um outro jogador e tal. No Porto, a adaptação seria muito mais fácil para um garoto de 18, 19 anos, depois de viver uma belíssima desilusão amorosa, né, com o Barcelona. Se fala português, outros brasileiros no elenco. A saída do Evanilson abre espaço para um centroavante no time. O Deco tem muita boa relação em Portugal, então é mais fácil conversar e ter abertura no Porto e tal do que um time de Premier League, embora, claro, que quando chega o diretor de futebol do Barcelona, todo mundo abre as portas para conversar, mas é muito mais fácil tratar com o Porto para chegar a um acordo do que na Inglaterra. A questão é se o Porto pode chegar aos 30 milhões que o Barcelona quer. Esse é o ponto. Porque o Porto, por exemplo, estava interessado no Mika Faye, que é um zagueiro senegalês do Barcelona, que dizem que vai ser muito bom e tal, e o Barça quer vender com uma opção de recompra, o Barça queria 10 a 15 e o Porto queria oferecer 6. Talvez com essa saída do Evanilson, que vai deixar mais de 35 milhões de euros nos cofres do Porto, eles queiram reinvestir 30 no Vitor Roque agora. Não sei se sai por 37, pega outro por 30, porque o Barcelona não está disposto a aceitar neste momento menos do que 30 milhões de euros, a saber se o Porto pode chegar até aí. Empréstimo? Mas empréstimo, se for com opção de compra, acho mais fácil do que simplesmente a venda. A questão do empréstimo, o que pessoas próximas ao Vitor me falaram é o seguinte: se o Vitor Roque é emprestado e tem 3 meses ruins, o clube não vai fazer questão de colocar ele. Se você compra, se você paga 30 milhões no cara, você tem que fazer os 30 milhões funcionarem. Você está pegando por empréstimo, não funcionou, deixa ali e daqui a um ano você devolve e segue sua vida. Então, a questão do empréstimo é ruim por isso, e não é a primeira opção por isso. A primeira opção é venda por um lugar que ele possa jogar e se adaptar. Inclusive, alguns clubes do Brasil procuraram o Vitor Roque e ele fechou a porta porque quer ficar na Europa. Então, veremos. Eu acho sim possível a ida para o Porto. A questão é se o Porto vai chegar no valor que o Barcelona quer ou se o Barcelona vai se ver numa situação desesperada, difícil e vai aceitar um valor menor também. Amigos, o Beckler falou aí dessa situação do possível motivo para não querer o empréstimo. É o que aconteceu com o Reinier, por exemplo, né? Ele foi emprestado, não rendeu e aí ficava lá encostado. Então hoje no Real Madrid Castilha. Tá no Real Madrid B. Tá jogando no Real Madrid B. Vi até acho que foi um gol dele esses dias aí. Sim. Ele, ele foi pro Borussia Dortmund, de lá pro Girona, de lá pro Benevento. Então, assim, realmente... O Real Madrid também não vai acertar em todas, né? Ele não conseguiu se adaptar como os outros.